Fala pessoal, esse vídeo aqui é a continuação do primeiro, sendo que no primeiro a gente aprendeu a importar a cotação histórica do Google para o Power BI. A gente combinou várias consultas de diversas ações e plotou o gráfico de cotação pelo tempo. A gente parou nesse gráfico aqui, só que nesse vídeo a gente vai dar continuidade para calcular o retorno total em percentual e também calcular o risco e o retorno da carteira e de ativos específicos. Então a gente vai utilizar funções como lookup value, average e de desvio padrão. Então espero que vocês gostem do vídeo e um bom vídeo para vocês. A gente tá vendo aqui que tá aparecendo só a cotação, mas não tá aparecendo o quanto que valorizou em percentual, para a gente poder ter uma comparação de como que performou uma ação em detrimento das outras. Então vamos lá, para facilitar, eu vou vir aqui em dados e a gente vai criar uma função para calcular o retorno. Eu vou precisar criar uma coluna que tenha IDs únicos, ou seja, o index, pelo visto aqui, nós temos 5 ações, então vão ter 5 números 0. Então a gente precisa mostrar que para cada linha tenha um valor específico. Então, para isso, a gente vai juntar a coluna ativo com a coluna index. Para isso, eu vou criar uma nova coluna, clicando com o botão direito, coluna, que ela vai ser, eu vou chamar ela de único, sem acento para facilitar a minha vida. E eu vou utilizar o ativo, escrever aqui ativo, e eu vou juntar ele com index. Deve estar lá no final. Ah não, tá aqui, carteira index. Então agora a gente vai criar uma função. Ele vai buscar o valor 0, o primeiro, para buscar a data inicial. Olha só, aqui eu vou chegar. Nova coluna. Então eu vou pegar aqui. Eu vou criar essa coluna aqui que vai ser retorno total. Nesse caso, o retorno total ele vai usar a função lookup para ele buscar. O que a função lookup faz? A função lookup ele vai pesquisar uma coluna, o resultado. Essa aqui é o primeiro parâmetro, é o resultado. O que a gente quer? A gente quer a cotação. A gente quer buscar a primeira cotação. Vai pegar a primeira cotação aqui. E que ele vai procurar o quê? Ele vai procurar aonde? Então ele vai procurar, nesse caso, a tabela único. Isso é como se fosse o PROC-V do Excel. E o que ele vai querer procurar? Ele vai querer procurar a tabela que tem o código, o ativo, né, no caso, a coluna ativo. Porém, aqui que vem o pulo do gato, ele vai querer saber o que é igual a 0. Eu vou botar como texto para ele entender que eu estou fazendo um texto. Então, olha só, ele me retornou a coluna que seria o valor inicial. Para facilitar, eu vou criar uma variável aqui, que é sempre importante entender. Vou dar Shift Enter, criar uma variável aqui, botar inicial é igual. E agora o que a gente vai retornar? A gente quer retornar o percentual de variação de cada linha dessa aqui, cotação, em relação a esse retorno aqui. Então eu venho aqui, eu vou retornar, return, eu vou pegar a cotação, a carteira cotação, que é a coluna para cada linha, ele vai dividir pelo inicial. Então, por exemplo, nessa primeira linha, se eu dividir o inicial pelo inicial, ele vai dar igual a 1. Só que eu quero em relação à porcentagem a partir do 0. Então, eu vou diminuir menos 1, para ficar a data inicial, ó. Vou botar aqui. Então, no primeiro, no tempo T0, para cada ação eu vou ter 0. E aqui, por diante, eu vou ter a variação. Eu posso transformar isso aqui em percentual, em ferramenta de coluna. E assim eu tenho a variação a partir da data inicial. Eu posso vir aqui e colocar o retorno total. Agora sim, a gente tem a partir de 0 o quanto que variou de todas as ações. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu vejo que a VEG teve uma rentabilidade até sexta-feira, dia 22 de janeiro, de 362%. Aqui teve 84%, 63% e assim por diante. Então aqui a gente consegue ver a valorização total dessa carteira de cada ativo.
Então agora eu vou querer saber quanto que foi o retorno anualizado, porque aqui a gente está percebendo que é o valor total, por exemplo, de 2018 até então deu esse valor. Se eu tivesse plotado de 2008 até então, seria outro valor extremamente diferente. No caso, o valor anualizado ele vai pegar uma taxa de rentabilidade, uma taxa de retorno desse ativo. E como é que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, a gente precisa saber quanto que teve de variação diário daquele ativo. Então eu voltei aqui para essa visualização de dados e eu vou criar uma nova coluna e eu já vou copiar essa variável aqui que a gente achou que é inicial. Só para facilitar. Então agora, ó, nova coluna, vamos criar uma coluna de retorno diário. Quanto que teve de retorno diário? Então eu vou pegar o valor do dia anterior e comparar com o valor do dia de hoje. Por isso que eu utilizei aquela função lookup, vocês vão entender por quê. Então eu venho aqui, ó, vou criar retorno diário ou variação diária vai ser igual. Eu vou aproveitar essa função. Então essa função aqui, ó, em vez de eu botar o 0, eu vou querer um index menos 1. Vai ser um index índice menos 1. E eu vou botar aqui, ó, return inicial. Então, beleza. Aqui eu tenho o valor do dia anterior. Essa é a fórmula que calcula o dia anterior. Muito simples. Existem outras formas de fazer isso, mas como eu falei, essa aqui é uma forma que eu achei bem prática. Só que eu quero a variação de um dia pelo outro. Então, eu preciso dividir esse dado aqui da cotação com a cotação do dia anterior. Percebe que se eu tentar botar a divisão normal, por exemplo, se eu botar aqui, ó, a cotação dividido pelo inicial, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque aqui eu vou estar dividido por um valor em branco, ele não vai entender. Ó, botou infinito, eu não quero isso. Isso aqui vai dar um erro, botou infinito, não é o caso. Então eu posso usar a função divide para ele dividir. Em vez de botar esse barra de divisão, eu boto uma vírgula e fecho aqui. Então observa aqui que deu um valor menos 100. Nesse caso eu não deveria ter usado essa função. Seria mais simples eu usar a função se erro. Se erro é melhor do que divide. Então ele vai calcular, vou voltar para o que estava, perdão por isso. Ele vai calcular o erro dessa função aqui toda. Vou botar aqui. E aqui depois eu vou botar o menos 1, botar uma vírgula. E o valor, se erro, vai ser um valor em branco. Pronto, agora sim. Ele botou o valor aqui como nada, né? Blank, é isso que a gente quer. Então aqui a gente tem a variação diária. Vamos voltar aqui para nossa aba e a gente vai calcular uma medida em cima disso. Se a gente pegar a média daquela variação, ele vai ter uma taxa de retorno, uma taxa média de retorno em todo o período. Então, se eu pegar a média de todos os retornos aqui, que não são o retorno total, é esse retorno diário, e multiplicar pelo total de dias no ano, nesse caso não são 365, são 250, porque a bolsa só opera em dia útil, eu vou ter a taxa de retorno, que esse é o tipo de variável que eles acompanham em finanças. Então, eu vou criar uma medida, uma nova medida, que posso clicar aqui com o botão direito, nova medida, e vou escrever taxa de retorno anual, que vai ser igual a média average, beleza. Qual que é o nome da coluna? Retorno, variação diária, que eu escrevi, fechou parênteses, vezes 250. Opa, esqueci de botar um parêntese aqui. Botei parênteses aqui, pronto. Então, beleza, já tenho a taxa de retorno. Eu posso diminuir um pouquinho aqui, eu posso criar um cartão, que aqui ele vai me dar a taxa de retorno desse portfólio. Taxa de retorno. Posso clicar aqui na taxa de retorno e botar em porcentagem. Então a taxa de retorno disso aqui é de 32,74, que é a média da carteira.
essa é a sua média de retorno da carteira como um todo, sem os pesos. Os pesos a gente vai ver mais pra frente. Então beleza, eu posso criar também para ver de cada coluna, eu vou criar uma tabela, clicando aqui e criando uma tabela. Eu vou botar o ativo e vou botar a taxa de retorno aqui. Então, aqui eu tenho a taxa de retorno de cada uma das ações. Então, como pode ser visto aqui, você vê que a VEG e Via Varejo, vou botar aqui por maior, são as que tiveram maior taxa de retorno, porque, na verdade, elas tiveram maiores altas no período. Porém, não necessariamente significa que ela performou da mesma maneira no período final. Então isso aqui é só uma taxa de retorno, não necessariamente significa que você vai ter essa valorização no final do período. Beleza, a gente já teve a taxa de retorno da carteira e de cada ação específica, mas como é que a gente vai medir o risco de cada uma? Então o investidor normalmente tem aversão a grandes variabilidades, né? Esse que é o principal risco que a gente consegue mensurar, nesse caso de uma forma simples. Então uma medida que os economistas usam para medir o risco de uma ação ou de uma carteira é a volatilidade ou a variância desse ativo. E nesse caso a gente vai anualizar a variância. A variância nada mais é que o desvio padrão ao quadrado. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é um valor que vai medir o quanto que aquela população variou de um determinado padrão. Aqui no Power BI tem uma função que consegue fazer isso. Para a gente analisar, é legal observar que a variância anualizada vai ser a variância vezes 250, que vai ser igual ao desvio padrão ao quadrado vezes 250. Como a gente precisa tem uma fórmula só do desvio padrão e não ao quadrado, a gente precisa tirar a raiz disso tudo. Então, nesse caso, botando a raiz nos dois lados, vai ser variância vezes 250 ao quadrado e ao quadrado. Então, aqui a gente tem esse desvio padrão vezes a raiz de 250. Beleza, então esse vai ser a nossa volatilidade, no caso, que a gente vai usar para medir o risco da carteira. Então, vou criar uma nova medida. Vem aqui, nova medida. Essa medida vai ser igual, eu vou chamar de volatilidade ou risco. Chamar de risco. Vai ser igual Standard Deviation, que é o desvio padrão de toda a população. Calcula o desvio padrão com base em toda a população fornecida com argumentos. Ignora valores lógicos de texto. Beleza. É esse aqui que a gente quer. De qual coluna? Da coluna diária. Variação diária. Então a gente já tem o desvio padrão aqui. E a gente vai multiplicar pela raiz de 250. 250 dias úteis. Elevado, a gente pode botar aqui esse acha 0.5. Outra forma de escrever isso aqui seria botando a função power de número 250, qual que é a potência? 0.5, que é meio, que é raiz. Se você não sabe, acabou de saber. Então beleza, aqui a gente tem o risco. Eu posso colocar o risco aqui. Vou pegar o risco e botar em percentual. Agora a gente tem para cada ação um risco específico. Se eu fizer da mesma forma, vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou botar o risco aqui. Então temos o risco, volatilidade, variância, o que você quiser chamar, de 47,96 o risco dessa carteira. Esse é um valor comparativo, né, para você conseguir comparar de cada um. Então vamos ver qual que teve o maior risco dentre todas essas. Via Varejo foi a que teve o maior risco e a que teve menor risco foi a Klabin. VEG ficou em terceiro. E assim você consegue observar um binário, né, de risco-retorno. Isso também é muito utilizado se você quiser fazer a teoria moderna dos portfólios, a fronteira eficiente, isso tudo é muito utilizado nisso aqui. E pessoal, parabéns se você chegou até o final desse vídeo. E no próximo a gente ainda vai calcular o risco e o retorno baseado no percentual de alocação de cada ativo na sua carteira. Então, obviamente, se você aloca mais em um ativo do que outro, o risco e o retorno vai fazer mais diferença. Então é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. E se você está curtindo isso aqui, já deixa seu comentário, sua curtida, se inscreve no canal, que isso também vai fazer com que esse canal seja distribuído para mais pessoas.
e eu te vejo no próximo vídeo.